Olá, pupilos! Olha eu aqui, o professor Leandro, aqui de volta com vocês, hoje para resolvermos uma atividade de revisão para a nossa prova. Então vamos lá, mas como vai ser a dinâmica aqui desse vídeo? Então, primeiro a gente vai ler a atividade, depois a gente vai responder a atividade. Primeira questão: uma das características das estrelas são suas altas temperaturas, na ordem de milhões de graus Celsius. Nossa estrela mais próxima, o Sol, emite constantemente um fluxo de partículas para todo o espaço. Entre as partículas emitidas pelo Sol estão elétrons, prótons e partículas alfa. O campo magnético da Terra protege nosso planeta da incidência direta destas partículas e muitas delas são redirecionadas. Já fica a dica. Considere que um próton emitido pelo Sol incide em uma linha do campo magnético da Terra com velocidade escalar de 800 quilômetros por segundo. Dessa forma, é correto afirmar que, letra A, poderá ser direcionado, devido à força magnética, para um dos polos da Terra, mantendo sua velocidade escalar. B, poderá ser redirecionado, devido à força elétrica, para a linha do Equador, mantendo sua velocidade escalar. C, manterá sempre sua trajetória em movimento retilíneo em direção à Terra. E letra D, poderá ser redirecionado devido à força elétrica para um dos polos da Terra, alterando sua velocidade escalar. Do que é que a gente está tratando aqui? Então, a gente está falando do campo magnético terrestre e a gente está falando de uma partícula, desculpa, que está entrando ali nesse campo magnético. Então, veja só, se nós formos buscar aí uma habilidade na qual a gente trabalhe exatamente essa partícula carregada com o campo magnético, a gente chega na força magnética, não é isso? Onde a gente tem força magnética relacionando a carga elétrica, a sua velocidade e o campo magnético. Então, só nos resta aqui apenas uma alternativa que fala da força magnética, que é a letra A. E a fórmula que eu estou falando para vocês é essa fórmula aqui. Força magnética é o produto entre a carga elétrica, a sua velocidade e o campo magnético. Veja como essa alternativa ela é muito precisa. Ela diz, ó, poderá ser redirecionada. Por quê? Porque depende do ângulo. Então, se esse ângulo ele for diferente de zero, essa partícula vai ser redirecionada. Segunda questão. Os dínamos são geradores de energia elétrica utilizados em bicicletas para acender uma pequena lâmpada. Para isso, é necessário que a parte móvel esteja em contato com o pneu da bicicleta. E quando ela entra em movimento, é gerada energia elétrica para acender a lâmpada. Dentro desse gerador encontra-se um ímã e uma bobina. Aqui está a configuração que está sendo falada aí no enunciado da questão. O dínamo é esse aparelho aqui, beleza, gente? Na qual a gente vai fazer alguns experimentos com o dínamo que eu vou levar para a sala de aula. Mas vamos responder aqui a questão. O princípio de funcionamento desse equipamento é explicado pelo fato de que a corrente elétrica no circuito fechado gera um campo magnético nessa região. Olha lá, a corrente elétrica no circuito fechado gera um campo magnético nessa região. Estamos falando desse princípio aqui, gente? Tentem resolver aí. Claro que não, né, gente? Claro que não. Então, se a gente gerar uma corrente elétrica e gerar um campo magnético, a gente está falando do experimento de Oyster, na qual a corrente gera um campo magnético. Aqui é exatamente a indução eletromagnética que nós estamos falando. Bobina imersa no campo magnético em circuito fechado gera uma corrente. Então, uma bobina imersa em um campo magnético. Simples assim. Eu tenho uma bobina, coloco ali na presença de um campo magnético e já gera uma corrente elétrica? A resposta é isso? Claro que não, né, gente? Claro que não. E a explicação está na nossa resposta. Vamos lá. Letra C. Bobina em atrito com o campo magnético. Bobina em atrito com o campo magnético. Atritar, gente, a bobina com o campo. Fica meio estranho, né? Atritar a bobina com o campo fica meio estranho isso daí, né? No circuito fechado gera uma corrente elétrica? Não, né?
Corrente elétrica é gerada em um circuito fechado quando há uma variação do campo magnético. Então, é exatamente por isso que a letra B não é resposta, porque só a bobina com campo magnético não gera corrente induzida. E nós fizemos isso na sala de aula, tá? No nosso experimento virtual. Para poder ter a geração de corrente elétrica, a gente precisa variar o fluxo do campo magnético, ou com o movimento da bobina, ou com o movimento do ímã, ou com o movimento dos dois. Então, a nossa resposta é a letra D, e a explicação está exatamente aqui para vocês, tá? Se não tiver variação do fluxo, o numerador é zero. Se o numerador é zero, a força eletromotriz é zero. Então, não tem corrente. Não tem tensão, não tem corrente. Então, se a gente tiver uma variação desse fluxo aqui, tem força eletromotriz e, consequentemente, tem corrente. Então, letra D. Agora vamos para a terceira questão. Nossa pele possui células que reagem à incidência de luz ultravioleta e produzem uma substância chamada de melanina, responsável pela pigmentação da pele. Pensando em se bronzear, uma garota vestiu um biquíni, acendeu a luz do seu quarto e deitou-se exatamente abaixo da lâmpada incandescente. Após várias horas, ela percebeu que não conseguiu resultado algum. O bronzeamento não ocorreu porque a luz emitida pela lâmpada incandescente é de ultravioleta, é radiação que nos bronzeia. Beleza. Aí a menina chegou aqui no quarto dela, colocou a lâmpada ali acima dela, ligou a lâmpada e esperou o bronzeamento, mas só que não houve o bronzeamento. Por quê? Porque a lâmpada apresenta baixa intensidade? Essa é a resposta, gente. Primeiro marquem a resposta a vocês. Vamos lá, vamos a gente aqui, tá? É porque é baixa, de baixa intensidade? A questão nem falou de intensidade, gente. E se fosse alta intensidade, essa lâmpada incandescente ia bronzear? Claro que não, gente. Poderia queimar a pele da menina, mas bronzear não ia, tá? E a gente daqui a pouco vê qual é a explicação nessa imagem que eu coloquei aqui para vocês. Letra B é porque é de baixa frequência. Letra C, a luz incandescente é de um espectro contínuo. Espectro contínuo. Letra D é de curto comprimento de onda. Para poder responder essa questão, a gente precisa ir para aqui para essa imagem, gente. Que é uma imagem que eu peguei lá, né? Da Lab Cisco aqui, beleza? Aqui, ó, para a direita de vocês, vocês têm o aumento da frequência, beleza? Vocês têm o aumento da frequência. A lâmpada incandescente está exatamente aqui, gente, ó, na luz visível. Então, veja, se o ultravioleta ela bronzeia a gente e o enunciado afirma que a lâmpada incandescente não bronzeia, veja, a lâmpada incandescente, vocês concordam comigo que está na parte de luz visível, né? Não é isso? Logo, qual é a relação de um para o outro aqui? É da frequência ou do comprimento de onda, não é isso? Vamos lá. Quem é que tem maior frequência? Ultravioleta ou luz visível? Se cresce para a direita, o ultravioleta tem maior frequência. Logo, a lâmpada incandescente tem menor frequência, tem uma frequência baixa em relação ao ultravioleta. Dessa forma, a resposta é a letra B. Poderia ser do curto comprimento de onda? Não, o comprimento de onda da luz visível é maior do que o do ultravioleta. Espectro contínuo? Não, posso explicar na sala de aula porque requer pelo menos uma aula. Opa, terminaram as questões, mas não precisam ficar tristes, gente. Por quê? Nós vamos nos encontrar na segunda, na terça-feira, na sala de aula. Fico por aqui. Avante, pupilos!